programa De Repente ao vivo para todo o Maranhão. Boa noite, Caxias, Imperatriz, São Luís do Maranhão, todos atentos agora, porque nesse momento teremos uma subidade que de graça falará coisas que custam muito caro para você, até porque conhecimento e tempo de noite não é algo muito barato. Então, com toda a gentileza do mundo, esta sumidade, esta autoridade internacional em termos psiquiátricos, enfim, de compreensão da mente humana, está aqui gentilmente. Eu agradeço demais a presença do Dr. Rui Palhano aqui no De Repente. Boa noite, Dr. Rui, obrigado pela presença. Mestre, você não imagina a honra estar no seu programa e vou declarar assim com todo o prazer da vida que está aqui contigo, conversando sobre qualquer assunto que a gente vai tratar aqui nessa área. E te dizer que realmente o programa começa às 10 horas, então você tem que fazer realmente desdobrar para estar aqui no horário. Né? Obrigado, doutor Rui. E parabéns e muito obrigado pelo convite. Gentileza sua. Mas eu tenho uma opinião ignorante, doutor Rui, que todo ser humano precisa de uma droga. Seja aspirina, entendeu? Seja mulher dos outros, seja internet, todo mundo tem um vício, alguma parada, algum negócio. Perfeito. Mas aí eu pergunto pro senhor se essas coisas bobas do cotidiano estão virando patologias porque a nossa mente está mais fraca ou porque a vida ficou mais fácil? Olha, você tem razão. A natureza do homem, a natureza humana, é realmente chegada a vícios, a dependência, a abusos. Isso aí está na genética, está na gênese. O que acontece? Agora, o que nós nos preocupamos do ponto de vista profissional é os abusos disso. É você transformar um WhatsApp, que é um instrumento importantíssimo de comunicação, em alguma coisa que você não pode se desvincular dele. É você fazer da bebida alcoólica, que é uma substância importante nas relações sociais, para relaxar, para descontrair, e viver sob a égide do álcool. Então, eu acho que aí os limites desse uso, dessa utilização, para qualquer outro fator, não é só isso que eu me referi, isso é comida, isso é sexo, isso a mentira. Esse vício não dá pra mim, viu? Eu tô aguentando nem o normal, quanto mais o ninfo. Tu entendeste? Então eu acho que hoje em dia nós estamos atrás, assim, do ponto de vista médico, de estabelecer as fronteiras disso. Até quando eu posso utilizar o que eu utilizo sem que me transforme num escravo, que eu não fique dependente e viciado nessas práticas. Qual é a linha tênue entre o bebedor social e o pé inchado? Tudo que nós, do ponto de vista de diagnóstico, um indicador importante é saber se essa ligação que você estabelece com esses fatores todos está ou não te prejudicando. Se você não está sendo excluído de outras atividades. Por exemplo, se eu começo a utilizar as redes sociais ao ponto de não fazer outra coisa a não ser tratar de rede social, eu estou prejudicado. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que me relacionar, eu tenho que namorar, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. Percebeu? Então, todas as minhas ligações têm como parâmetro de psicodiagnóstico, de diagnóstico médico, saber se essa relação ela está exclusiva ou não. Se ela está te permitindo, além dessas práticas, manter sua vida, produzi-la, criar, etc., ou não. Então, isso é um parâmetro. O segundo grande parâmetro é o sofrimento. Porque por mais prazer que te dê uma condição em que você é dependente, por mais prazer, seja do álcool, da cocaína, da maconha, das redes sociais, seja do que for, se isso está te dando sofrimento, está te impondo uma condição sobre a qual você não tem mais comando, você está doente. Então são os dois grandes parâmetros que a gente utiliza assim para avaliar as relações humanas. Mas agora, isso é novo, sendo comportamental, porque de substância química sempre se estudou profundamente, tem uma vasta bibliografia sobre isso. É verdade. Mas do aspecto comportamental, como é que a ciência passou a entender que um transtorno repetitivo viraria um vício, enfim, com esses mesmos efeitos? Interessantíssimo o seu questionamento. O marco histórico foi em 65 para cá. Então, a partir de 1965, com a descoberta de áreas do cérebro que são responsáveis pelas dependências humanas, seja de que for, desde a nicotina, da cocaína, da maconha, do sexo, da comida, seja o que for. Isso é o marco histórico de 65, aí começou a despencar uma gama enorme de estudos e de propostas científicas, de trabalhos científicos nessa matéria. E de 72 para cá, foi que se conseguiu estabelecer os chamados critérios de diagnóstico para as dependências, em geral. Não é só dependência química, dependência de produtos farmacológicos, mas em geral, qualquer situação que possa caracterizar como dependência. Então nós temos essas duas fases históricas, 65, com a descoberta que nós temos no nosso cérebro áreas cerebrais responsáveis pela dependência. E de 72 foi o arranjo clínico,
conjunto de medidas que você utiliza para dizer se uma pessoa é dependente ou não. É que nós baseamos hoje. Entendi. Doutor Rui, o senhor já virou baixinha de carnaval? O Ale Muniz fez a história. Ah, tá ficando louco? Manda lá pro Rui Palhano que ele resolve. Mas, por ser uma referência de uma área tão problemática, de uma circunstância tão delicada da vida das pessoas. É verdade. Sei lá, não virou meio que. O senhor virou meio um padre, meio sei lá, um vereador sem mandato, assim, pra receber as pessoas, pra ser consultado, assim, aleatoriamente? Não são 4 anos, são 40 anos. São 40 anos lidando com isso. A minha vida profissional foi dedicada exclusivamente à psiquiatria, né? E desde isso, por volta de 4 ou 5 anos para cá, assim que eu cheguei aqui no Maranhão, isso por volta de 86, criamos o Conselho Estadual sobre Drogas. Então, desde 86, oficialmente, eu me dedico, do ponto de vista institucional, para esse assunto. Então, são mais de 30 anos, né? Quer dizer, esses 30 anos eu tenho dado a minha colaboração, não como médico, mas como agente público, como cidadão. E eu tenho histórias que eu posso dizer que eu fui muito ferido nessa experiência, história que foi um desencanto, né? Porque foram 40 anos de muita luta. Na minha época, isso em 86, quando nós começamos a tratar desse problema de álcool e droga aqui no Maranhão, nós tínhamos que pedir permissão para a Polícia Federal. Nós organizamos o primeiro seminário sobre droga no Maranhão e eu tive que ir, eu sozinho, conversar com o superintendente da Polícia Federal para me dar permissão para tratar do assunto. Eu tremendo nas bases, trêmulo, com medo, porque era um mito você tratar desse assunto aqui. E qual é a minha surpresa quando o cidadão, numa cadeira, um espalmar de cadeira desse tamanho, num patamar superior ao meu, ele pergunta: escuta, meu doutor, qual é o seu interesse de tratar de droga aqui nesse estado? Meu interesse, eu sou um cientista, eu sou um psiquiatra, eu estou vindo de uma formação de 4 anos no Rio de Janeiro, que só fiz isso, tratar de alcoolismo. Mas qual é o seu interesse de tratar disso? Eu tenho ciência, meu amigo. Pois então é o seguinte, você vai ter que me trazer aqui o currículo de todos os 4 professores. Eu estava trazendo 4 professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro para esse evento. Eu tive que escrever para meus professores, mandar um currículo de cada professor para apresentar para o superintendente, para ele me liberar, que eu não podia tratar de droga aqui. Então foi o primeiro evento histórico aqui nessa cidade, aqui nesse estado. E daí para lá foi enfrentando. E hoje, graças a Deus, eu estou um pouquinho destituído da coisa pública, mas eu estou lidando no meu cotidiano, na minha clínica, tentando recuperar dezenas e dezenas de pessoas que estão aí, coitados, mergulhados num sofrimento muito grande. Doutor Rui, uma outra dúvida. É porque é o seguinte, nem sempre as substâncias que a gente hoje demoniza foram tidas como algo ruim. É verdade. A cocaína na sociedade americana há 40 anos atrás era usado como remédio. Né, até isso então, mesmo. com publicidade, tudo, né, com anúncio e tal. Aqui na América Latina mesmo, até hoje, para algumas sociedades indígenas, ainda é terapêutico. Aí eu pergunto, qual foi o pulo para virar esse demônio hoje da polícia? Os danos. Você tem uma visão ética ou moral dessa questão e você tem uma visão científica. Hoje se sabe que os usuários dessas substâncias expostas ao uso sucessivo, todos, sem exceção, vão ter problemas. Por quê? Porque essas substâncias todas, independente da sua natureza, da sua farmacologia, elas agem no nosso sistema nervoso central, que foi aquele descobrimento de 65 que eu te falei. Uhum. Então a neurociência especificamente, descobriu que quando você usa nicotina do cigarro, quando você bebe álcool, das bebidas alcoólicas, usa cocaína e seus derivados, usa opiáceos, essas substâncias todas vão funcionar no sistema nervoso central. Então a primeira grande descoberta, que foi um marco histórico. E lá no cérebro eles vão disfuncionar o sujeito. Se você chega assim, Rui, tu já conhece alguém dependente de cocaína? Eu te citaria aqui dezenas de pessoas que ficaram doentes mentais por conta dos cocaína. E você citaria doentes dependente de maconha, que citaria outras dezenas de pessoas. Bateu overdose de jamba? Aquele é mesmo critério que eu te falei. Se a pessoa perde os limites, se você fumar, por exemplo, um baseado por dia é uma coisa. Se fumar 30 cigarros por dia é outra coisa. Mas tem overdose de jamba? Dificilmente. Por incrível que pareça. Só se queimar a palhoça toda, né? Só se queimar a palhoça toda e mais água do vizinho.
Fumar um tijolo todo. Um tijolo todinho e olhe lá. Tá certo? Quer dizer, os danos serão outros. Aí entra danos na vontade, na atenção, na memória, na concentração. Mas a overdose de maconha, eu com 40 anos nunca vi, na literatura é muito raro a citação disso. Muito raro. Só usa usuários assim absurdamente abusadores. Entendi. Outra coisa, doutor Rui, com relação a drogas novas, os sintéticos. Tem uma glamorização muito grande dos sintéticos aí, da galera do eletrônico e tal, de uma experiência apenas, enfim. Tem uns alucinógenos que o cara faz a viagem e não volta mais. Isso, né? Mesmo, você Mas tem razão. aí eu lhe pergunto, dessas que são populares, qual é a mais nociva, assim, com aquela que vai ferrar com a cabeça do cara de qualquer jeito? Álcool. É mesmo? Não há nenhuma substância na face da Terra que cause mais danos à humanidade do que bebida alcoólica. Em todos os sentidos. Até Heineken. Só para te adiantar. Por exemplo, se você for comparar, você fizer um corte de suicídio e uso de outras drogas, o álcool bate sobre qualquer uma. Se você fizer um corte do consumo de álcool e outras drogas para homicídio, o álcool bate de cano de ferro. Mas não é por causa da quantidade? Hein? Não é por causa da quantidade, da proporção do uso? Você tem razão. Não é só aí tá certo. Não é só a substância em si. Aí você vê a permissão, você vê as propagandas, você vê a legalidade do consumo, você vê o descontrole de quem acessa ou não bebida alcoólica. Uma criança de 14 anos pode beber que nem eu, pode comprar bebida, embora tenha leis que proíbam, mas aqui no Brasil é permissivo. Agora, por exemplo, que era proibido desde 2003, 2004, o consumo de álcool em campos de futebol já está sendo um conjunto de leis estaduais aqui permitindo que seja consumido bebida alcoólica em jogos de futebol. Então, essa permissividade, evidentemente, vai facilitar o consumo. Só para você ter uma ideia, o brasileiro chega a consumir em torno de 8,5 litros de álcool per capita por ano, que é um consumo abusivo, consumo exagerado, excessivo de bebida alcoólica. O dano disso no cérebro da gente é terrível. As mulheres brasileiras estão bebendo muito. Hoje, há 15 anos atrás, era uma faixa de 7-1, 7 anos para uma mulher. Hoje você tem 7-6, 7-7 em alguns estudos. Porque as mulheres estão bebendo demais. E as mulheres são mais frágeis do ponto de vista de adquirir uma dependência com mais facilidade e ser mais difícil de ser tratada. Eu prefiro 10 mil vezes tratar um homem dependente de algo do que tratar uma mulher. Sabe porque a diferença é biológica? É biológica e psicossocial. Exatamente. Isso mesmo. Então, os danos provocados pela bebida alcoólica, sobretudo depressão, quadros gravíssimos, o álcool, o consumo de álcool, responde por 10% dos suicídios no mundo. Isto é, para cada 100 suicídios, 10 se matam porque são dependentes de álcool, são consumidores de álcool. Então, é uma substância absolutamente... E eu pessoalmente, se você me perguntasse, eu te diria, se você quiser enfrentar muitos dos problemas de saúde que tem numa população como a brasileira, você teria que ter um programa específico para álcool. Não esse que tem no governo. Esse que está no governo está aí. Política Nacional sobre Controle de Álcool. Tá bom. Mas onde é que você está vendo executar isso? Desde quando você executa isso? Não executa. Está no papel, está na prateleira, etc. Então teria que ter um programa de prevenção ao consumo de álcool desde a primeira infância, no meu entendimento, para que se crie uma outra consciência social dessa substância. Mas o que o doutor Rui tá falando não vale pra Royal Salute, não vale pra... Não vale mesmo. Pro White Label, pro Black Label, não vale. Precisa aí não, aí já pode. É verdade. É tão gostosinho, doutor Rui. Tem de 3 contos, não tenho dúvida. Puro malte. Não é possível que a puro malte seja tudo ruim assim. É o paradoxo, né? Porque se você tiver um controle sobre o consumo de bebida, qualquer que seja ela, você não tá isento de dano. Até Cristo fez, doutor Rui. Pois é. O Grode faltou, Cristo falou, cadê a água aí, meu irmão? Eu sou filho de Deus, tá aí, vivo pra todo mundo e tal. Outra pergunta, doutor Rui, referente a isso, no campo da psiquiatria, no campo da dependência, com relação agora às paradas mais pesadas. Porque, por exemplo, o crack, a utilização entre mendigos, entre moradores de rua, é associada à diminuição, à inibição da fome e também do frio. Isso mesmo. Um dos efeitos. Certo. Então, o que o senhor atribui tanto essa proximidade das pessoas nessa condição extrema de pobreza, à utilização de algumas drogas mais pesadas, enfim? Olha, aqui no país, que é uma coisa gravíssima essa problemática, está muito relacionada a tráfico de drogas. Nessa população
de consumidores de crack nesses guetos, nessa população alvo, São Paulo, Cracolândia, etc. E aqui só no Maranhão temos 430 Cracolândias aqui nessa ilha, está vinculada ao tráfico de droga. Essa atividade de tráfico de droga nessa população é mais ostensiva, tá certo? Então deixa essa população mais às voltas com isso. E aliciamento de próprio contingente de mudão de pessoal. Quer dizer, é muito mais fácil para o traficante pegar uma pessoa que está numa condição como essa e aliciá-lo para o tráfico do que você convencer o estudante de universidade a fazer isso. Então, essa vulnerabilidade social, econômica, etc., dessa população torna mais visível o movimento de tráfico de drogas nessa população, que é o que você está enfrentando. Por exemplo, em São Paulo, é um grande desafio, porque tem o aspecto médico, psicossocial daquela população que precisa ser cuidada, isso aqui é indiscutível. Ao mesmo tempo, você tem uma intrincada rede de tráfico de drogas incontrolável ali dentro. O mesmo sujeito que está lá precisando de cuidar do médico é o traficante. É o que passa, é o que adquire, é o aviãozinho. Etc. Então, essa interface aqui é uma coisa muito complexa. Muito complexa. E apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos no Brasil, desde 95 para cá, eu colocaria essa questão das Cracolândias como um grande desafio médico e social e jurídico, né? E jurídico, porque isso é uma interface com o crime, com a bandidagem, etc. E o cigarrinho eletrônico? É bonitinho de ver, as meninas ficam postando e tal, mas não é a mesma coisa? Não é lindo, mas faz o mal igual ao outro. É mesmo? Sem gente que tá bebendo aquela água já, botando na boca. Só tem um detalhe, é que, por exemplo, o cigarro comum tem 4.735 substâncias. E uma única faz dependência, que é a nicotina. Das 4.700 e poucas substâncias que você põe no organismo ao tragar um cigarro comum, desses que tem aqui vendido em qualquer lugar, o cigarro eletrônico você mensura a concentração de cocaína, ou de nicotina. Nada mais do que isso. Mas o dano, a ação, a dependência é a mesma, é a nicotina. Dessas 4.000 tantas substâncias que eu me referi de um cigarro comum, a única que dá dependência química, que te faz viciar, ficar dependente, é a nicotina. Então, se você tem cigarro sem nicotina, você fuma uma semana. Não quer mais fumar porque não tem prazer nenhum. Esse cigarro eletrônico, por que as pessoas se viciam também? Tem pessoas viciadíssimas nisso. Aumentando os teores, você compra o cigarro já com teores elevados, você vai aumentando os teores de nicotina. Por quê? Porque você vai ficando viciado e você vai ter que aumentar a dose de consumo. Só muda a forma de apresentação, né? Que é eletrônico, etc. Mas o conteúdo é o mesmo. Tanta coisa pra botar na boca, hein, doutor? Tanta coisa linda. Gostosa, hein? Gostosa, que não faz mal nenhum. E agora o sujeito enchia a cabeça de nicotina, pô, isso é muita falta de bom gosto. Aliás, eu falo de cadeira, né? Porque eu fui viciado nisso. Eu tô com 32 anos que eu não fumo. Por conta dessa brincadeira, eu peguei um enfisema pulmonar discreto, graças a Deus, e uma dependência violentíssima. Eu fumava 5 maços de cigarro por dia. E além do mais, aos 40 anos de idade, fiz 3 pontes de safena. Todas as minhas doenças foram relacionadas ao tabaco. São chamadas doenças tabaco associadas. Porque eu fui um atleta, fui jogador de futebol, joguei no Maranhão Atlético Clube Infanto Juvenil. Qual época? Isso em 67, 68. Fui do time principal. Naquela época, infelizmente, a família, se você for jogador de futebol, você era degringolado, todo mundo tinha que estudar e tal. Hoje você tem uma liberdade, opção, de escolher o que você quer fazer na vida. Então eu fui um atleta, fui um jogador, fui um atleta, um musculoso, etc. E mesmo assim, eu acho que foi isso que segurou os meus danos. Senão eu já tinha batido as botas há muito tempo por causa de cigarro. E hoje, graças a Deus, eu estou com 32 anos, faço parte de uma política nacional de prevenção ao tabagismo. Caminho esse país inteiro, esses inteiros todos falando sobre isso, ajudando milhares de pessoas a escaparem da morte, né? Agora, outro vício que o Rui Palhano não fala é de comprar moto cara, que as motos do Rui Palhano são um patrimônio aí. Mas se eu te dissesse depois de quantos anos, tu não vai acreditar. Eu fui comprar minha moto, a primeira moto boa que eu tenho, aos 60 anos. Foi mesmo? 40 anos de trabalho feito no cavalo. Porque eu não podia comprar moto, eu não tinha uma Hondinha de 125. É eu mesmo? Não podia comprar. A minha bicicleta, eu fui adquirir uma bicicleta com 8 anos de idade.
Porque minha mãe também não podia me dar uma bicicletinha, nem um velocípede. Quando você vê na Litoranha lá um senhor de barba volumosa com capacete coquinho, é o Rui Palhano lá dando uma volta na Litoranha. É verdade. E agora eu fiz uma outra, um passeio lindíssimo, fiz de Fortaleza pra cá, fiz 1.000 quilômetros em 2 dias. Mas como assim? Mas é um comboio de gente? Como é que Nada, eu e um amigo nosso mandamos a nossa moto pra Fortaleza fazer a revisão de 1.000 quilômetros. Quando chegamos lá, nós decidimos, rapaz, vamos voltar de moto. Resumo, enfrentamos aquele estirão lá de Fortaleza pra cá, vindo pelo litoral. Coisa magnífica, não fosse chegar aqui no Maranhão com essa quantidade de buraco que tá aí, que é uma coisa assim assustadora, o prazer seria maior. Mas aí nos tirou muito prazer. Com garupa ou sem garupa? Sem garupa. É? Sozinho, solo, ele na dele e eu na minha. Mas essa história de moto é interessante, doutor Rui, porque, por exemplo, é um tipo de nicho aqui em São Luís que é bem específico e tal, a galera mais coroa e tal. Isso, mas tem jovem renova? Tem galera nova que curte moto? Mas, meu amigo, aqui em São Luís aqui nós temos mais de 100 grupos de motociclistas. Olha, só o nosso grupo da Harley Davidson, nós temos próximo de 100 sócios. Eu faço parte de um outro grupo chamado Moto Café, nosso líder é o professor Cidinho Marques. O Cidinho também não acredito. Não vejo Cidinho de capacete. Cidinho vai de motoqueiro, doidão, é? Figura. Não, é o líder desse grupo. Não, Rui, você tem pinta de roqueiro e tal, tudo bem. Mas Cidinho eu não acredito. Eu não acredito que o professor Cidinho é uma figuraça, grande figura, e nós nos reunimos todos os domingos de manhã, a gente toma café. Hoje agora nós estamos indo lá pro Rio Poti. Então vai pro Rio Poti, faz o café da manhã até mais 10, lá pegar a estrada e vamos andar. Mas o Cidinho, se pegar uma lombada dessa, meu amigo, ele não volta, não. Ele fica no caminho. Mas, enfim, é um prazer sempre conversar com o doutor. Mas é um grande motociclista, sabe? Não acredito. Eu não acredito. Só vendo. Grande motociclista. No quintal dele, não é possível. É? É verdade. Não, verdade. Não é segura firme aqui a máquina e controle total. Mas empina... Esse grupo de Moto Café tá uma faixa aí a partir de 50, 55, 60. Eu já tô próximo de 70, firme, lidando com tudo. Mas você eu acredito, 68. porque eu já vi, entendeu? Acredito porque eu fui testemunha. Agora, Cidinho Marques, eu sinceramente vou só filmando mesmo pra saber se ele dá cavalo de pau, essas coisas assim. Mas enfim, doutor Rui Palhano, uma referência internacional, uma sumidade no Maranhão e em todo o Brasil com relação à psiquiatria. Eu agradeço demais a gentileza desses esclarecimentos que com certeza vão ser absolutamente fundamentais para tanta gente, né, ter uma vida com maior qualidade, refletir seus próprios costumes, enfim, e seguir aconselhando quem gosta. Obrigado, doutor Rui. Olha, eu estou às suas ordens, parabéns por esse belíssimo programa. Você é uma pessoa que nos deixa muita vontade, é impressionante essa sua capacidade, essa sua expertise, essa sua inteligência. E muito obrigado, nós estamos aqui às suas ordens e parabéns pelo tema que você levantou. Obrigado, doutor Rui. Gentileza sua. E agora, de repente segue, já a gente volta. Segura aí. O programa mais absurdo da América Latina. De repente, com Danilo Quixaba.